Falta de amor? Excesso de recursos? Psicopatia? Paixão? O que leva alguém a matar os próprios pais? Meu nome é Luiz César Rangel. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Hoje nós veremos o caso da família von Richthofen. Se preparem, pois teremos imagens fortes. Arrogância, luxúria, ambição. Uma rede de mentiras, o fim cruel de uma família. Caso Richthofen. Nome da vítima: Manfred Albert von Richthofen. Engenheiro. Idade: 49 anos. Data da morte: 31 de outubro de 2002. Nome da outra vítima: Marisia von Richthofen. Psiquiatra. Idade: 50 anos. Data da morte: no mesmo dia, 31 de outubro de 2002. Local do crime: na residência da família, no bairro Campo Belo, São Paulo. Circunstância: espancamento com objeto contundente. Acusados: a mandante do crime, Suzanne Louise von Richthofen, estudante de direito, filha do casal. Os executores: 2 irmãos. Daniel Cravinhos de Paula e Silva, campeão de aeromodelismo, namorado de Suzanne, matou Manfred. Christian Cravinhos de Paula e Silva, sem ocupação definida, cunhado de Suzanne e irmão de Daniel, matou Marisia. Outros personagens: Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva, escrivão aposentado, pai de Daniel e de Christian. Nádia Cravinhos de Paula e Silva, professora de pintura, mãe de Daniel e de Christian. Andreas Albert von Richthofen, estudante, irmão de Suzanne. Miguel Abdallah, médico, irmão de Marisia. Vamos às informações gerais. Nascido em Ebrach em 1953, Manfred era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro, que se mudou para o Brasil por uma oportunidade de trabalho. Ele não era uma pessoa expansiva, mas tinha muito bom humor. Era muito inteligente e prezava pela educação dos filhos. Trabalhava na DERSA, estatal que cuida de estradas em São Paulo, desde novembro de 1998, e diretor de engenharia da empresa desde junho de 2002, participou do projeto da construção do Rodoanel Mário Covas, de São Paulo, via expressa que contorna a cidade, ligando várias rodovias. Já Marisia nasceu em 1952 e viveu durante 14 anos de sua vida em José Bonifácio, cidade a 40 quilômetros de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sua família foi uma das pioneiras do comércio local. A psiquiatra estudou na cidade até 1966 e se mudou para São Paulo com seus avós. Manfred e Marisia se conheceram na década de 1970, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo, na USP. Depois do casamento, foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar à DERSA. Quando voltou da Alemanha, Marisia abriu um consultório de psiquiatria. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 1983, sob o signo de Escorpião. 4 anos depois, veio o caçula Andreas. Os Richthofen eram uma família de classe média alta. A família de Manfred tinha posses na Alemanha, e o engenheiro recebia, na DERSA, em torno de R$ 11.000 por mês de salário.
Já Marísia faturava em seu consultório psiquiátrico uma média de R$ 20 mil mensais. A fortuna pessoal de Manfred era avaliada em cerca de 11 bilhões de reais em valores atualizados hoje. Os Richthofen moravam na casa que foi cenário do duplo assassinato desde o ano 2000. Nas vizinhanças do sobrado, onde a família morou por quase 15 anos, na zona sul de São Paulo, os quatro eram lembrados com simpatia, como a família Doriana, a família feliz. Os conflitos familiares começaram quando Suzane iniciou seu relacionamento com Daniel. Em agosto de 1999, os Richthofen foram dar um passeio no Parque Ibirapuera. Na ocasião, conhecendo Daniel, competidor de aeromodelismo. Andréas interessou-se pela prática recreativa e pediu aos pais para fazer o curso. Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo para Andréas e, em pouco tempo, ficaram muito próximos. Daniel levava o menino para andar de bicicleta e para disputar corridas de autorama. Andréas, até então, era um menino muito solitário e introspectivo. Foi Andréas quem teria aproximado Suzane de Daniel. Era ele quem ouvia os segredos da irmã e participava da vida dela. Com o namorado, inclusive, ele era confidente da irmã. Andréas costumava praticar algumas travessuras em companhia do casal, como entrar em motel escondido no porta-malas, fumar maconha com a dupla. Com o tempo, Andréas ficou próximo a Christian, a quem citou em depoimento como um amigo querido. Manfred e Marisa não se importavam quando Suzane começou a ter um relacionamento mais íntimo com Daniel, acreditando que isso seria passageiro. Mas, com o tempo, o relacionamento tornou-se mais sério e Manfred e Marisa ficaram preocupados. O casal Richthofen achava que Daniel não fazia bem à sua filha, que pedia dinheiro além da mesada ao pai para emprestar ao namorado e dava-lhe muitas roupas e presentes. O que pensava, segundo os relatos, era a disparidade de condições sociais e o comportamento de Christian. Para sobreviver, Daniel fazia de 1 ou 2 aviões por mês e os vendia por cerca de R$ 1.400. Também fazia manutenção e vendia peças para aficionados. Christian, por sua vez, montava e desmontava motos na porta de casa, atormentava a vizinhança com som alto, chegou a ser internado por dependência de cocaína e vivia às voltas com dívidas com traficantes. Também chegou a prestar serviço como informante da polícia, o típico bad boy. Os amigos de Suzane e Daniel contam que os dois mudaram depois que o relacionamento adolescente se tornou mais sério. Suzane perdeu aos 16 anos a virgindade com Daniel e, na mesma época, passaram a fumar maconha quase todos os dias, tendo experimentado também êxtase. Era difícil encontrar Suzane sem Daniel. Para ficar com o namorado, a garota deixou de ir à festa após a colação de grau no colégio, o que deixou seus pais profundamente irritados. Na faculdade de Direito, o contato do casal era estreito, que nem as excursões e atividades extraclasse escapavam. Daniel estava literalmente em todas, presente em tudo o que a Suzane fizesse. Parecia que a vida de um era em função do outro. Suzane só passeava, saía à noite ou viajava com Daniel, que por sua vez abria mão dos treinos de aeromodelismo para ir buscar a amada onde quer que ela estivesse. Em seu quarto, na casa dos pais, Daniel colocou 2 painéis com dezenas de fotos dele e de Suzane. Uma caricatura do casal também dividia espaço com o aeromodelo que ele utilizava em competições. Sobre a cama havia um travesseiro estampado com uma foto de Suzane, ao lado de seus bichinhos de pelúcia. Desde o início do namoro, o casal aproveitava as tardes para ir ao motel Disco Verde. Mas no fim de 2001, os pais começaram a tentar convencer Suzane para que desse um fim ao namoro.
pois descobriram o envolvimento de Daniel com drogas e a filha desmotivada para os estudos. Suzane começou a passar as noites com Daniel às escondidas, dizendo aos pais que ia ficar na casa de amigas estudando. Em uma noite, em abril de 2002, a estratégia deu errado. Marisa telefonou para a melhor amiga de Suzane e descobriu que a filha não tinha dormido lá. Exigiu explicações de Suzane, que contou a verdade. Marisa e Manfred resolveram proibir definitivamente o namoro. No Dia das Mães de 2002, o Richthofen iria almoçar em um restaurante de São Roque. Suzane recusou-se a ir, xingou o pai e apanhou dele pela primeira vez aos 18 anos. Ela saiu de casa dizendo que não voltaria, mas voltou, prometendo aos pais que o relacionamento tinha acabado e tirando a aliança de compromisso do dedo. Porém, o relacionamento continuou às escondidas. O incidente do Dia das Mães, a agressão de Manfred e a proibição do namoro caíram como uma bomba na vida de Suzane. A jovem, que costumava passar tardes inteiras conversando com a mãe, afastou-se de vez dos pais. Brigava com a família a cada vez que chegava em casa com o namorado. Até que, em julho, o casal Richthofen passou um mês fora. Nesse um mês, o casal de namorados aproveitou e fez uma lua de mel improvisada, até não poder mais. Mas para eles foi pouco, já que na volta dos pais, Suzane sugeriu que lhe comprassem um apartamento ou flat para que ela pudesse morar com Daniel. Manfred recusou, dizendo que a filha deveria se formar, batalhar e aí sim morar com quem quisesse. A negativa incentivou o planejamento do assassinato. No início de setembro de 2002, ou seja, quase 2 meses antes do crime, o 12º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo foi chamado para apartar uma briga em uma casa no bairro de classe média Campo Belo. Os policiais chegaram ao lugar às 2 da manhã, encontraram Manfred no portão, vestido bermudas, camisa e chinelos, completamente transtornado e batendo boca com Daniel, que então tinha 21 anos. Suzane, à época, com 19. Tentava acalmá-los. Aos poucos, os ânimos esfriaram, mas pai e namorado saíram de discussão remoendo pequenas ameaças. Abre aspas, qualquer dia desses ainda quebro esse moleque, fecha aspas, disse Manfred a um dos policiais. Um pouco menos calmo, Daniel contou que o engenheiro ameaçava bater na filha se eles continuassem o namoro. Abre aspas, tenho vontade de pegar esse velho, fecha aspas, afirmou Daniel. Era a 3ª intervenção da polícia em brigas entre os dois, pois em maio e junho, telefonemas anônimos já haviam pedido ajuda para confusões semelhantes. O motivo era sempre o mesmo. Suzane chegava tarde em casa e tentava entrar com Daniel. O pai impedia e começavam as discussões. Suzane e os irmãos Cravinhos, dias antes do crime, testaram o barulho de uma arma de fogo, o que os levou a descartar a ideia de usar um revólver ou pistola no crime. Na tarde de 30 de outubro de 2002, Suzane e Daniel Cravinhos repassaram pela última vez os planos do assassinato dos pais da moça. Conversaram com Christian, que estava relutante, mas dando certeza de que participaria do crime. Daniel pediu que o irmão pensasse a respeito e, se resolvesse ajudá-los, que os esperasse numa rua próxima ao Cybercafé, onde levariam Andréas. Na noite do crime, o irmão de Suzane foi levado pela garota e pelo namorado para um cybercafé. Suzane disse que o aniversário do namoro com Daniel seria festejado em um motel e que Andréas também comemoraria, mas na Lan House. Suzane garantiu ao irmão que iria convencer os pais a deixá-lo faltar à escola no dia seguinte. Ele foi para o cybercafé feliz da vida. Christian já estava na Lan House.
Ele chegou ao local às 22h12 e saiu às 22h50 para que Andréas não o visse. Por volta das 23h20, Suzane e Daniel encontraram-se com Christian perto do local. Os três seguiram para a mansão dos von Richthofen, no carro da estudante, um Volkswagen Gol. Dias antes da noite do assassinato, Suzane desligou o alarme e as câmeras de vigilância da casa para que nenhuma imagem do trio chegando fosse registrada. Por volta da meia-noite, eles estacionaram o carro na garagem. Segundo a polícia, no carro já estavam as barras de ferro ocas que foram utilizadas no assassinato. Os rapazes vestiam blusas e meias calças para evitar que caíssem pelos pela casa, material que poderia ser usado pela polícia para provar a autoria do crime. Suzane abriu o portão, subiu as escadas e acendeu a luz do corredor, para que os irmãos tivessem visão do quarto do casal. Marisa e Manfred dormiam. A estudante separou sacos de lixo e luvas cirúrgicas que eram utilizadas pela mãe no consultório. Os irmãos, armados com barras de ferro, entraram no quarto do casal. Daniel seguiu em direção ao engenheiro Manfred, enquanto Christian ia em direção a Marisa. Ambos foram golpeados na cabeça. Manfred faleceu na hora. Marisa, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos. Por isso teve 3 dedos fraturados. Christian disse à polícia que bateu em Marisa por 5 vezes e colocou uma toalha em sua boca para que ela parasse de implorar para que os supostos assassinos não atacassem seus filhos, que para ela estavam dormindo. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos então pegou uma toalha do banheiro do casal e empurrou-lhe pela garganta, o que quebrou um dos ossos do pescoço de Marisa. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, Daniel colocou uma arma pertencente a Manfred perto do seu braço, ao lado da cama, e cobriu o rosto dele com uma toalha. O corpo de Marisa foi envolvido em um saco plástico de lixo que havia sido deixado por Suzane na escada para que os irmãos depositassem as barras de ferro e suas roupas, manchadas com o sangue dos pais dela. Não há certeza sobre a posição de Suzane na cama enquanto o crime ocorria e, se depois, ela viu os corpos dos pais. De acordo com a reconstituição do crime, ela ficou no térreo, onde aproveitou para roubar o dinheiro em espécie que havia na casa, guardado dentro de uma pasta de couro com código. Suzane abriu a maleta, pois sabia o segredo, mas Daniel depois cortou a pasta com uma faca para forjar o roubo de R$8.000, 6.000 euros e 5.000 dólares. Eles ainda abriram um cofre do casal, onde estavam joias e um revólver, localizado no quarto. Os acusados espalharam as joias pelo chão e deixaram o revólver intacto ao lado do corpo do engenheiro. Os bastões ensanguentados foram lavados na piscina e tudo que foi usado no crime foi colocado dentro dos sacos de lixo, tendo os 3, inclusive, trocado de roupa. O dinheiro roubado e algumas joias ficaram com Christian como pagamento por sua participação. Após o crime, ele foi deixado perto do apartamento onde morava com a avó. E o casal passou a terceira parte do plano, forjando um álibi. Suzane e Daniel foram para um motel colonial da Avenida Ricardo Jaffet, região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de R$300. Pediram um refrigerante, uma Coca-Cola e um lanche de presunto. Daniel, curiosamente, pediu a nota fiscal, a primeira expedida pelo motel. O casal ficou no local de 1 da manhã
5h36, às 2h56, segundo a polícia. Ao deixar o motel, a dupla passou no cybercafé para pegar Andréas. Eles foram até a casa do namorado da estudante e disseram ao adolescente que ele poderia andar em uma mobilete de Daniel. Pouco depois, conforme o plano original, começou a segunda etapa da simulação. Por volta das 4h da manhã, Suzane e Andréas retornaram para casa. Eles chegaram à mansão, onde Suzane disse ter estranhado o fato de as portas estarem abertas. Andréas entrou na biblioteca e gritou para os pais, enquanto Suzane correu para a cozinha e pegou uma faca, que entregou ao irmão, ordenando-lhe que esperasse do lado de fora da mansão. A estudante ligou para o namorado e depois, junto de Andréas, deu vários telefonemas para dentro da casa, esperando que seus pais atendessem. Às 4h09, Daniel contactou a polícia. Disse que estava em frente à casa da namorada, que suspeitava de um assalto no lugar, e pediu a presença de uma viatura. Alexandre Paulino Boto foi o primeiro policial a chegar no local. Em seu depoimento durante o julgamento do trio, classificou o assassinato como um crime de amadores, já que se a ideia era simular um latrocínio, eles erraram feio ao largar as joias, os celulares e ao deixar a arma no quarto do casal. Boto também disse ter estranhado o comportamento impassível de Suzane, que lhe perguntou quais seriam os procedimentos que a polícia iria seguir. O policial também estranhou as perguntas de Daniel, que chegou ao local pouco depois. Abre aspas. Você sabe se levaram alguma coisa de dentro da casa? Parece que a família guardava todo o dinheiro em uma caixinha. Fecha aspas. Em seguida, Daniel falou os valores exatos das quantias guardadas. Enquanto um policial permaneceu com Suzane e Andréas do lado de fora da mansão, Boto e outro policial entraram na residência com cuidado, pois ainda havia a possibilidade de se esconder um suposto ladrão. No andar de baixo, a biblioteca estava totalmente revirada. A sala e a cozinha estavam em ordem. Uma escada levava ao andar superior. Os PMs subiram e verificaram o que parecia ser um quarto feminino, com closet revirado e bichos de pelúcia jogados ao chão. O quarto seguinte era tipicamente masculino, com um aeromodelo pendurado no teto, tudo organizado, 3 travesseiros cobertos por um lençol. O próximo quarto era de casal. Um homem estava morto na cama, próximo a uma arma. A hipótese de suicídio foi logo descartada, quando Boto encontrou um corpo feminino debaixo dos lençóis. Temendo a reação dos jovens, os policiais acionaram uma viatura de resgate. Nessa altura da noite, por volta das 4h30, a família de Daniel já estava no local, abraçada com Suzane e Andréas. Boto pediu que Daniel contasse aos filhos do casal que seus pais haviam sido assassinados. Daniel abraçou os dois, abaixaram a cabeça, cochicharam. Andréa se afastou do grupo, aparentemente em estado de choque. Suzane se aproximou de Boto e perguntou: "O que eu faço agora?" Por volta das 5, já era possível ouvir o som de sirene se aproximando. O pai de Daniel, Astrogildo Cravinhos, se encarregou de falar com os repórteres de várias redes de televisão, enquanto Suzane e Andréas eram encaminhados à delegacia. O relógio marcava 6 da manhã e o comportamento do casal logo chamou a atenção de todos na delegacia. Durante a espera para serem atendidos, Suzane tirava um cochilo encostada nos ombros de Daniel. Andréas ficou ali sentado, encolhido e visivelmente abalado, enquanto a irmã trocava carícias com o namorado.
eram trocados beijos e carícias entre o casal. Suzane disse ao delegado titular, Dr. Enjórias Relo de Araújo, o seguinte: eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram meus pais. E sorriu para Daniel. De forma bem resumida, temos o seguinte: para todos os envolvidos na investigação do assassinato do casal von Richthofen, desde o início, aquele latrocínio parecia uma encenação, e por isso os trabalhos se concentraram nas pessoas mais próximas da casa: os filhos, a empregada, os colegas de emprego de Manfred, Nadersa, e os pacientes de Marisa. De todos os depoimentos, o de Andreas Richthofen foi o de maior importância, porque norteou muito as investigações da Delegacia de Homicídios. Apesar de ter Daniel como irmão mais velho e adorar Suzane, o garoto jamais se furtou em responder com verdade a tudo que lhe foi perguntado. Não tinha respostas prontas. Nenhum depoimento seu parecia preparado. Sendo assim, qualquer envolvimento de Andreas foi descartado e, para a polícia, ele poderia ser a próxima vítima de um crime, até aquele momento não confirmado, praticado por Daniel Cravinhos e talvez Suzane. A pedido do delegado, o tio de Andreas, Miguel Abdala, foi chamado. Foi pedido que Andreas fosse afastado da irmã e de seu cunhado, até que as investigações terminassem, ficando aos cuidados de seu tio. A polícia imediatamente investigou o relacionamento de Suzane com Daniel Cravinhos. No dia 4 de novembro de 2002, Suzane prestou o segundo depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e da Proteção à Pessoa. O interrogatório, para tirar dúvidas sobre eventuais contradições, durou cerca de 2 horas. O comportamento frio e calculista da garota chamou a atenção dos investigadores, ainda na cena do crime. Logo, vários conflitos relevantes entre os depoimentos do casal surgiram. Não havia concordância nas versões de Daniel e de Suzane com relação ao programa da tarde. A segunda contradição era quanto às atividades do casal entre deixar Andreas na Lan House e chegar ao motel colonial. Enquanto Suzane dizia que tinha ido levar o irmão ao Red Play, depois passado em casa para pegar o dinheiro, em seguida para a Raposo Tavares e finalmente para o motel colonial, Daniel disse que levaram Andreas, foram para Raposo Tavares, dali para a casa de Suzane e em seguida para o motel colonial. Para a polícia, o lapso de tempo entre deixar Andreas na casa de jogos e a chegada no motel colonial, à 1h30 daquela madrugada, estava confuso. E como sabemos, as versões se confundem quando são mentirosas. O terceiro conflito era sobre como o tempo foi gasto no motel, pois cada um alegava uma coisa. O quarto conflito era que, na conversa com a polícia, Astrogildo Cravinhos havia alegado que o casal Richthofen sofria de alcoolismo e bebiam todos os dias, tese confirmada por Daniel Cravinhos. Suzane e Andreas afirmaram que apenas o pai bebia vinho socialmente. Na mansão foram encontradas 3 garrafas de vinho do Porto, lacradas, e o exame do ml constatou que nenhuma das vítimas havia ingerido algum tipo de bebida alcoólica naquelas últimas 72 horas. Daniel também não conseguia lembrar que roupa Suzane usava no motel. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia foi a aliança de compromisso que Suzane usava naquela quinta-feira, mas Daniel não. Quando a polícia conversou com Miguel Abdala, tio da garota, ele contou que 6 ou 7 meses antes a família von Richthofen havia comemorado a quebra do compromisso e a retirada da aliança do dedo anular da filha. Isso levou a polícia a manter o casal
completamente separado até que os depoimentos estivessem finalizados, pois alguns detalhes não estavam bem combinados entre os dois. Os investigadores foram ao Motel Colonial para verificar o álibi do casal de namorados. Eles entraram às 1h36 do dia 31 e saíram às 2h55, apesar de poderem ficar até meio-dia. Pagaram a conta em dinheiro vivo e exigiram nota fiscal. Os investigadores, Wendell e Leandro, foram até o Cybercafé Red Play ouvir o gerente, confirmando o álibi de Andréas. Foi pedido ao gerente um relatório de frequência de Andréas e Daniel, no qual se verificou que nunca o primeiro havia ficado até tão tarde no estabelecimento, como aconteceu no dia do crime. Em conversa com o Dr. Armando de Oliveira Costa, diretor da divisão de homicídios do DHPP, Suzane von Richthofen não perguntou quem estaria cuidando do velório, do enterro e da liberação dos corpos de seus pais. Suas dúvidas se concentravam em saber se poderia vender imediatamente os carros da família e se, na próxima semana, ela e Andréas poderiam viajar para Portugal, passar um tempo na casa que a família mantinha no país e esfriar um pouco a cabeça. Revoltado com o descaso em relação aos pais, o Dr. Armando chamou a atenção dela, explicando que seria responsabilizada por suas ações. Em paralelo, a polícia investigava a vida de Christian, desempregado e viciado. Ele, da noite para o dia, arranjou $1.000 para comprar uma moto esportiva, mesmo tendo que usar um amigo como laranja para a compra. O dono da loja desconfiou e avisou a polícia, que seguiu a pista e poucos dias após os assassinatos, prendeu Christian preventivamente. Enquanto interrogava Daniel, no dia 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane confessaram o assassinato do casal. Entre as principais conclusões da polícia estava o fato de que o trio se esforçava demais para não estar na cena do crime. Isso parece coisa de quem assiste aqueles seriados norte-americanos de investigação como CSI, mas a vida real definitivamente não é assim, disse à época um dos investigadores. Depois de manobra dos advogados e adiamentos, finalmente o Tribunal do Júri condenou Suzane Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção pelo assassinato do engenheiro Manfred e da psiquiatra Marisia von Richthofen, mortos a pauladas no dia 31 de outubro de 2002, na residência deles, no bairro Nobre do Campo Belo, zona sul de São Paulo. A pena base foi de 16 anos, mais 4 pelos agravantes, para cada uma das mortes. Ambos tiveram sua pena reduzida em 1 ano. Suzane, por ser, na época, menor de 21 anos, e Daniel, graças à confissão. Já Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. Sua pena base foi de 15 anos, mais 4 pelos agravantes, também para cada uma das mortes. Ele também teve sua pena reduzida em 1 ano por ter confessado o crime. Mesmo condenados a quase 40 anos, a lei brasileira só permite que um condenado fique preso por no máximo 30 anos. A sentença só foi anunciada às 3 horas da madrugada do dia 22 de julho de 2006 pelo juiz Alberto Anderson Filho, que presidiu o julgamento iniciado no começo da semana, no dia 17, no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista. Os condenados ainda podiam recorrer, mas não puderam aguardar em liberdade.
Também não podiam ser submetidos a novo júri, pois as penas foram inferiores a 20 anos por homicídio praticado. O advogado de defesa de Suzane, Mário Otávio Nassif, disse que saía muito triste do tribunal e que não iria recorrer do resultado, mas que tentaria reduzir a pena da cliente. Muitas coisas aconteceram ao longo dos últimos 18 anos. Como se sabe, a paixão entre Daniel e Suzane não resistiu aos primeiros meses de prisão. Em março de 2004, uma carta de Daniel a Suzane deu o sinal de que o amor não era mais o mesmo. Abre aspas. Não sei por que você não fala mais com os meus pais e nem comigo. Será que não confia mais em mim? Disse ele. Fecha aspas. No ano passado, Suzane von Richthofen tentou obter uma progressão de seu regime para aberto, com a defesa alegando que o benefício já foi conseguido pelos irmãos Cravinhos. Só que para mostrar aptidão ao regime aberto, especialmente após os crimes como assassinato, é preciso passar por avaliações psicológicas primeiro. Segundo, os assistentes sociais e outros funcionários da penitenciária onde Suzane está atualmente, no Tremembé, a prisioneira demonstra arrependimento pelo que fez. A vida amorosa da detenta também mudou desde sua polêmica entrevista ao falecido Gugu Liberato, em 2015. Suzane conversou com Gugu em Tremembé. Durante a entrevista, revelou informações inéditas sobre o caso, contando como foi o planejamento do assassinato de seus pais. Embora tenha demonstrado arrependimento, também contou que estava casadíssima com Sandra Regina, também conhecida como Sandrão, que anteriormente havia namorado, sabe quem? A Elise Matsunaga, aquela do caso Yoki, que esquartejou o marido em muitos pedaços. Sandrão deixou Elise para ficar com Suzane e por ela foi manipulada. A união acabou quando Sandra Regina foi transferida para outra penitenciária para realizar um regime semiaberto. Segundo o site da época, em 2020, ela reviveu um envolvimento com seu ex-noivo, Rogério Oldberg, de 41 anos. Sua cunhada, irmã de Rogério, escreveu uma carta de próprio punho, dizendo que caso a detenta conseguisse o regime aberto, poderia ficar em sua casa, onde o apoio e acolhimento servirá de amparo à sua reinserção social. A Suzane está arrependida do que fez? Os psicólogos dizem que não. Esse é um dos motivos pelos quais a Suzane ainda está presa. Suzane e Daniel receberam a mesma pena, 39 anos e 6 meses de prisão. O Daniel já está livre há mais de 2 anos, em um regime aberto. Ele cumpre o resto de pena em liberdade. Já a Suzane não consegue migrar para esse regime, justamente porque ela não prova para a justiça que está arrependida do que fez. Apesar de todos os esforços recentes da detenta e sua nova família em direção à saída definitiva da Suzane da prisão, o promotor Paulo de Palma, que tem acompanhado a execução da pena da criminosa desde o princípio, acredita que ainda não seja o momento. Já Daniel Cravinho se casou com a filha de uma carcereira, tirou os cravinhos do nome e voltou a pilotar aviõezinhos no Parque do Ibirapuera. Para ter sido solto, provou que não é mais um homem de antes. Com personalidade introspectiva, a vida dele na cadeia foi discreta. Só teve 2 problemas preso. Uma vez foi pego fazendo tráfico de anabolizante. Acreditem, ele se tornou uma espécie de personal trainer dos presos e consertando a moto do filho de um agente penitenciário. Esses foram os 2 problemas que ele teve. Sua fragilidade espiritual, o afeto das drogas e a ambição desmedida levaram ao crime. A faísca para que decidisse matar o pai de Suzane foi o fato de ela ter inventado que Manfred a estuprava desde os 9 anos. Quanto a Christian Cravinhos, vale destacar
que ele tem um comportamento mais intempestivo que Daniel. Para se ter ideia, antes dos assassinatos, ele quase matou com uma pistola a ex-namorada que estava grávida. Christian a encontrou na cama com um amigo dele. Começou a chorar e desistiu de atirar. Ele exigiu que ela abortasse. A menina negou e fugiu para outro estado, com medo, óbvio. Enquanto esteve preso, manteve um relacionamento com uma mulher de fora da prisão e com um outro preso, conhecido como Duda, para quem escrevia cartas de amor em papel de pão cor-de-rosa com desenhos de flores e corações. E também vestia lingeries sensuais, sempre com muita renda. Quando ganhou o regime aberto em 2017, foi procurado tanto por Duda quanto pela mulher com quem ele se relacionava em paralelo. Ele não ficou com nenhum dos dois. Christian ficou com outras mulheres e, meses depois, se envolveu em outra questão policial. Tentou subornar oficiais e foi preso novamente. Levou mais 4 anos de prisão. E por fim, o que aconteceu com Andréas, o irmão de Suzane, após o crime? Andréas vivia recluso desde o assassinato dos pais, muito para escapar dos olhares curiosos ou até mesmo recriminatórios. Segundo o advogado Roberto Tardelli, responsável pela acusação criminal de Suzane, as pessoas questionavam se ele tinha alguma participação no crime. Na verdade, ele foi a grande vítima e sobrevivente do crime. Na adolescência, ao contrário da maioria dos jovens, o irmão de Suzane não era adepto de redes sociais e dispensava baladas. Único herdeiro da família, o rapaz se concentrou numa carreira acadêmica promissora. Pulou da graduação em farmácia diretamente para doutorado em química na Universidade de São Paulo. Uma rápida conversa com quem conviveu com ele nos tempos de estudo revela uma pessoa de inteligência excepcional, afável e educada. Ele apresentava um enorme potencial de pesquisador e, depois de seu doutorado, acreditava-se que ele estivesse fora do país em algum centro de pesquisa. Mas, em 2017, ele foi encontrado vagando pelas ruas da Zona Sul de São Paulo, visivelmente alterado e sob efeito de álcool e drogas. Tudo teve início quando Andréas finalmente tomou coragem para retomar contato com a irmã. Eles se falaram por telefone. Como Suzane estava em regime semiaberto e não poderia deixar Angatuba durante as chamadas saidinhas, eles combinaram que o irmão mais novo sairia de São Paulo e viajaria até o município vizinho, cerca de 20 mil habitantes. Com 29 anos na época, Andréas possuía uma carreira promissora e invejável. Estava feliz com a possibilidade de reencontrar a irmã. Ansiosa, Suzane arrumou a casa e mandou preparar um almoço especial, mas Andréas não apareceu. O jovem chegou a pegar a rodovia Raposo Tavares rumo a Angatuba para encontrar Suzane. No entanto, extremamente emocionado, sem coragem e abalado psicologicamente ao remover o passado trágico da família, Andréas voltou no meio do caminho sem dar qualquer explicação. Visivelmente perturbado, Andréas se deixou levar pelo consumo de álcool e drogas até perder os sentidos. Ele só foi encontrado completamente surtado quando tentava pular um muro de uma casa no bairro Chácara Monte Alegre, na zona sul da capital paulista. Na época, foi noticiado que Andréas foi resgatado da Cracolândia, a famosa zona de comércio livre de drogas no centro de São Paulo. Andréas, porém, nunca esteve lá. Após o episódio, Suzane foi aconselhada a não procurar mais o irmão. Anos atrás,
Andréa já havia registrado uma queixa contra ela por perseguição, já que ela havia matado os pais para ficar com a herança da família, e ele acabou ficando com tudo. Sendo assim, uma tentativa de reaproximação poderia caracterizar ameaça, já que Suzane hoje é a única herdeira do irmão. Os dois nunca mais se falaram. No dia do surto, Andréas foi preso, confundido com um morador de rua, dado o estado deplorável que ele se encontrava, e só foi reconhecido como irmão de Suzane no Hospital Municipal do Campo Limpo, para o qual foi levado. Quando foi encontrado, estava com a roupa rasgada e tinha as pernas marcadas por escoriações e ferimentos. E carregava consigo uma caixa de joias dentro da qual havia uma medalha cunhada com o sobrenome von Richthofen. No prontuário do hospital, o rapaz foi descrito como alguém com higiene precária e os olhos vidrados. Ele teria dito que fez uso esporádico de álcool e maconha, mas que não havia consumido nenhuma das substâncias recentemente. Ele foi transferido para a Clínica São João de Deus, especializada na recuperação de usuários de drogas e conveniada com o SUS. Andréas chegou de ambulância e sem acompanhantes. Números de telefones de pessoas que seriam próximas foram acionados, mas ninguém atendeu. Andréas também não recebeu visitas nos primeiros dias na clínica, onde foi internado em regime de desintoxicação. 2 filmes, uma mesma polêmica. Em 2 de abril amanhã, serão lançadas simultaneamente 2 produções cinematográficas sobre o caso. Os 2 contarão versões distintas sobre o crime. Um deles mostrará o caso sob o ponto de vista de Suzane. O outro contará a história sobre o viés de Daniel Cravinhos. A estrela do filme, no papel de Suzane, é a atriz Carla Dias, aquela mesma que recentemente foi eliminada do BBB 21. Nas produções, o público poderá acompanhar situações como a relação de Suzane com os pais, o relacionamento dela com Daniel e o dia do assassinato. Realizados pela produtora Santa Rita, o anúncio dos filmes causou revolta em muitas pessoas, que afirmaram que as obras são uma forma de reverenciar os responsáveis pelo crime. Outros, porém, elogiaram a iniciativa e disseram estar ansiosos para assistir nos cinemas a um dos crimes nacionais que mais repercutiram no mundo. Logo após a repercussão do trailer, a produtora Santa Rita e a galeria distribuidora responsáveis pelos filmes lançaram comunicados sobre as produções. No texto, esclareceram itens que se tornaram alvos de boatos, com a possibilidade de que Suzane pudesse lucrar com as produções e que as obras foram financiadas com recursos públicos. No texto, as empresas responsáveis pelas obras negam que as produções tenham sido feitas por meio de recursos públicos ou com alguma forma de incentivo governamental. Abre aspas. Estes filmes são produzidos 100% com investimento privado, sem verba pública, Lei Rouanet, fundo setorial ou outros meios. Fecha aspas. O texto também afirma que Suzane, Daniel, Christian ou qualquer pessoa retratada nas produções não ganhará dinheiro com as obras. Os roteiros dos filmes foram escritos com base nos depoimentos de Suzane e Daniel à justiça. Eles apresentam contradições entre si, principalmente apontar quem teria sido o mentor dos assassinatos, pois Suzane diz que foi Daniel, enquanto o ex-namorado dela afirma que foi a filha das vítimas. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Caso tenha gostado, se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Eu te encontro no próximo crime.